Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Eu vou aqui fazer uma análise dessa vitória do Atlético sobre o São Paulo 2-0 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Este resultado colocou o time goiano na liderança da competição. Evidentemente que acontecerão outros jogos, né, no complemento dessa segunda rodada, mas no momento em que eu estou gravando este vídeo, manhã deste domingo, o Atlético é o líder do Campeonato Brasileiro e com duas vitórias muito imponentes, né? Uma vitória contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, e outra vitória contra o São Paulo no estádio Antônio Ascioli, o Atlético vencendo aí dois gigantes do futebol brasileiro. Entre essas duas vitórias ainda aconteceu um outro triunfo diante do Corinthians em São Paulo pela Copa do Brasil. Bom, nesse jogo de ontem, né? Eu trabalhei nesse jogo pela Rádio Bandeirantes e eu escolho um termo aqui para definir a vitória do Atlético e eu vou explanar sobre este termo. Para mim, eficiência. Né, foi o conceito-chave para essa vitória do Atlético. Por que eficiência? Vamos a elas. Eficiência ofensiva. No primeiro grande momento que o Atlético criou no jogo, no primeiro tempo ainda, o Atlético abre o placar com o Éder, aos 22 minutos. Sair na frente hoje no futebol é algo fundamental, né? É algo muito positivo. Hoje o futebol ele vive poucas viradas, né? Não se vira tantos jogos como se virava no passado. Então, esse já é um aspecto positivo, você abrir o placar, e o atleta teve eficiência para abrir o placar. E no final do primeiro tempo, foi o único momento em que o São Paulo controlou o jogo. Ah, Julias, mas o São Paulo teve muita posse de bola. Uma coisa é você ter posse de bola, outra coisa é você controlar o jogo. É possível no futebol você controlar o jogo sem a posse de bola. Como é que você controla o jogo nesse estado? Por exemplo, o Atlético fez isso ontem no segundo tempo. Você deixa o adversário com a posse de bola, mas sem te agredir, né, sem ficar causando transtornos, perigos à sua defesa de maneira recorrente. Você deixa o adversário com a posse de bola, jogando às vezes dentro do seu campo, mas o adversário sabe que a qualquer momento você pode matar o jogo numa roubada de bola. E o Atlético, inclusive, matou o jogo assim, numa roubada de bola, quando a defesa do São Paulo saiu jogando mal, o João Paulo recuperou a bola e fez o segundo gol do Atlético que definiu a vitória. Então, neste momento, eu até retornando o pensamento anterior, o São Paulo conseguiu controlar o jogo no final do primeiro tempo, porque ali foi um controle realmente. O São Paulo dominou e criou, inclusive dava até para ter virado o jogo, mas parou no goleiro. Aí outras vezes eu vejo alguns colegas falando assim, o time ganhou, mas o goleiro foi o melhor em campo. Esta é a função do goleiro, né? Pegar muito, é para isso que você contrata um goleiro. Para mim, o goleiro no futebol ele é um paramédico. Se ele não for capaz de salvar, quando as coisas não funcionam na frente, no sistema defensivo, por exemplo, você não consegue encaixar a marcação, porque no final do primeiro tempo, o técnico do São Paulo, ele abriu os dois laterais, o Vinícius pela direita e o Reinaldo pela esquerda, centralizou os dois atacantes que ele vinha jogando, né, o Rojas e o Luciano, formou uma linha de 4, com outros 3 chegando por trás. O Gabriel Sara chegava, o Shailon chegava, o Nestor chegava. Então o São Paulo fez uma blitz na entrada da área do Atlético, e o Atlético não conseguiu encaixar a marcação. Tanto é que a equipe paulista criou pelo menos 3 grandes oportunidades que pararam em defesa do Fernando Miguel. Então o Fernando Miguel, naquela ideia da eficiência, quando ele precisou, ele foi eficiente. Ele fez o trabalho dele de maneira eficiente. E no segundo tempo, aí o Atlético já teve uma eficiência defensiva muito boa, porque o São Paulo levou perigo em pouquíssimos lances. O mais claro deles, uma finalização do Rigoni ali de fora da área, que eu penso até que a bola entraria, mas ela bateu no Luciano e acabou indo pela linha de fundo. E aí o Atlético tinha o jogo à sua mercê para matar.
Teve uma grande oportunidade com o Zé Roberto, não aproveitou. O Zé Roberto tocou fraco na bola, que acabou após um cruzamento do lado esquerdo. Mas o Atlético, que já vinha pressionando essa saída de bola do São Paulo tem essa característica de tentar construir o jogo desde o goleiro, e o Atlético se preparou para isso. Tanto é que em alguns momentos a gente via até 6 jogadores do Atlético na saída de bola do São Paulo. Eram o João Paulo, o Zé Roberto, normalmente o ponteiro que joga pelo lado que o São Paulo sai a bola, por exemplo, no lance do gol na esquerda, o Natanael, aí os dois volantes subiam, ou então subia um volante e subia um lateral, o Atlético ficava com 6 jogadores naquela zona. E isso, em uma dessas jogadas, o Atlético conseguiu roubar a bola e marcar o segundo gol. Então, o Atlético, a eficiência dele, ofensiva, defensiva e do goleiro, quando a defesa não funcionou, definiram, essa eficiência definiu a vitória rubro-negra sobre o São Paulo. Bom, o Barroca, né, que fez o terceiro jogo dele pelo Atlético, e ele conseguiu a terceira vitória. Como é que eu classifico, né, esse trabalho do Barroca? Evidentemente que o início dele é muito bom. Ele ganhou 3 jogos de grandes times brasileiros, né, de 2 grandes times brasileiros. Então isso é algo elogiável. Talvez nenhum outro treinador no Atlético, precisa até olhar isso, começou tão bem um trabalho como o Barroca está começando. Mas para mim o Barroca, neste momento, ele ainda é um ajustador. O Barroca, as ideias dele ainda não estão implantadas nesse time. Esse time ele tem uma formatação básica que para mim é obra da Comissão Técnica Permanente. Inclusive eu citei lá na Rádio Bandeirantes que para mim a Comissão Técnica Permanente do Atlético é a de melhor trabalho no Brasil. O Atlético é o clube que melhor usa a sua comissão técnica permanente no país. E essa comissão técnica permanente dá essa base ao time, e o Barroca até agora fez ajustes. Ajustes para o primeiro jogo com o Corinthians, ajustes para o segundo jogo contra o Corinthians, ajustes para o jogo contra o São Paulo, que é um confronto diferente do jogo contra o Corinthians, por essas duas equipes terem características e qualidades diferentes. Então, o Barroca ainda é um ajustador. Daqui, com o passar do tempo, com o andar do trabalho, ele vai começar a implantar as suas ideias dentro desse time atleticano. Beleza, gente? Essas foram aí as minhas principais impressões sobre esta vitória do Atlético sobre o São Paulo. Só para mencionar os jogadores assim que eu mais gostei do Atlético ontem, o Fernando Miguel, sem dúvida, né, foi muito bem. O Éder marcou o primeiro gol dele pelo Atlético, mas na sua função de zagueiro foi muito bem mais uma vez. O Natanael também fez uma grande partida ontem, muito combativo, né, um jogador que se dedica demais e tem qualidade para jogar, isso é muito bom. Então, para mim, estes foram os 3 principais jogadores do Atlético nesse jogo. Vários outros estiveram bem, mas para mim esses 3 se destacaram. Beleza, gente? Fica à vontade aí para comentar. Vamos juntos debater o futebol goiano neste espaço aqui, que é voltado exatamente para isso. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana e até o próximo vídeo.